Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termodinâmica, tá? Que é uma parte aí da termologia que nós já estudamos, né? Já falamos um pouco de termologia. Termologia engloba termometria, engloba também a calorimetria. A termometria a gente falou das escalas, né? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Na calorimetria nós falamos da quantidade de calor, a gente vai até usar um pouco disso aqui na relação da quantidade de calor, seja a quantidade de calor latente ou quantidade de calor sensível. Nós falamos também de dilatação de sólidos e líquidos, né? Temos aquelas três fórmulas: linear, superficial ou volumétrica. E nós falamos de gases ideais, né? Que tem aquela relação da equação de Clapeyron, né? De PV igual a nRT, né? Então, nós vamos usá-la aqui um pouco. Vamos pegar um pouquinho de calorimetria e um pouquinho de gases ideais, tá? Para a gente entender a termometria. Mas o que é, né? Acima de tudo, vamos ver aqui, ó. Vamos com a definição, né? O que é termometria? Termometria é a parte da física que vai estudar as transformações, tá? Formações e relações entre dois tipos de energia. Quais são esses tipos de energia? Energia cinética, mecânica, tá? Mecânica de movimento e a energia térmica, né? Como o nome já diz. Então, a gente vai utilizar muito termodinâmica para explicar algumas máquinas, né, térmicas, como, por exemplo, na Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial foi né, eu vou até colocar aqui, ó, uma das grandes descobertas foi a utilização aí dessa questão da termometria, né, da combustão, da explosão, né, de combustão de combustíveis fósseis, que era o carvão, né, e tal, alguns outros minérios, combustíveis fósseis, petróleo, para produzir o que? A máquina a vapor, né, locomotiva. E a partir disso, conseguiu-se produzir, né, cada vez mais as indústrias também, aquelas indústrias termoelétrica e tal. Então, a partir desses conceitos, né, de termodinâmica, foi possível fazer essa relação de mecânica e energia mecânica, energia térmica e vice-versa, energia térmica para energia mecânica, né, que é o principal, creio eu, energia mecânica para térmica, né, vice-versa aqui, vice-versa, ok? Então, quais são os exemplos que a gente acha que a termometria, né? Está inserido esse fenômeno da termometria. Um projétil, tá? Um projétil, quando você atira, né? Ele sofreu aí uma energia mecânica, né? Que empurrou ele bate na parede e se você pegar ele vai estar quente, justamente pela agitação interna, né? De energia interna, aumento da energia interna desse projétil, né? Outro exemplo que nós temos é mais complexo, né? A fissão nuclear, que vai produzir aí o vapor d'água, e esse vapor d'água vai produzir uma energia mecânica, né? Mecânica para rodar os bichinhos lá que tem, né? As pás, não sei se é esse realmente o nome.
Mas esse vapor d'água quente que vai rodar os bichinhos e fazer funcionar. Outro exemplo que nós temos, e é um exemplo clássico, né, mais tangencial a nós, que é o motor de um carro, tá? Nesse motor de carro, de automóvel, ocorre a explosão do combustível, né? A explosão do combustível, né? Ocorre essa, ao devido às trocas de calor, ocorre a combustão da explosão desse combustível, que vai gerar energia mecânica. Então, energia térmica para energia mecânica, e essa energia mecânica vai empurrar o pistão, né, que é uma estrutura lá que tem dentro do motor, tá? Então, esse é outro exemplozinho que nós temos na termodinâmica, tá? Então, aqui o exemplo clássico, quando a gente falar de termodinâmica, é exemplo do carro. Exemplo do carro, é que eu não sei desenhar uma locomotiva, né? Mais ou menos assim, um trem, né? Sei. Um trem. Olha, ficou até um trem bonitinho. É um carro, um trem, né? Tem o motor aqui do carro que faz esse tipo de processo, a locomotiva também, movida a vapor, tá? Então, nós vamos ter esses tipos de termodinâmica, né? De relação de processo termodinâmica. Nós vamos ter essas máquinas térmicas, né? Até colocar aqui, ó. Máquinas térmicas de produção, acho que recebe máquinas frigoríficas também vão ter, né? Máquinas dentro dessas máquinas térmicas, vamos ter as máquinas de refrigeração, que fazem um processo inverso, né? Ou máquina frigorífica. São as geladeiras, os freezers, né? Frigorífica. Também são interessantes, né? Que a gente vai entender como funciona. Ok? Então, já definimos termodinâmica. Agora, como o nome já diz, a dinâmica da energia térmica. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as grandezas que regem a termodinâmica. Quais são elas, né? As grandezas. Quais são essas grandezas? Em mecânica, nós temos algumas grandezas, né? Que são o trabalho, né? Trabalho que é igual basicamente a força vezes deslocamento, como a gente viu no torque, né? Momento de torque. Ou então, alguns tipos de energia, né? Energia cinética, a energia, deixa eu ver aqui, colocar aqui energia cinética, energia potencial, vai depender da altura, a energia elástica, enfim, são uma série de tipos de energia, né, que é estudado, né. Então, aqui nós vamos estudar um tipo de energia que é a energia térmica, ok? Essa energia térmica. Além da energia térmica, a gente também estuda lá antes, né, conservação de energia. Mas aqui nós ainda não vamos adentrar isso, nós vamos falar só de quantidade de calor. Então a gente vai pegar um pouquinho de calorimetria, tá? Para entender aqui. E trabalho. Então vamos relacionar energia, trabalho e quantidade de calor, tá? Então as grandezas que nós vamos observar aqui, principalmente de termodinâmica, ela está mais ligada a gases, tá? Está mais ligada a gases. Vou colocar esse adendo aqui. Os gases, desenhar aqui um balãozinho
Como a gente falou de gases ideais, aqui basicamente é para gás. Mas vamos voltar às grandezas, né? São três grandezas principais, ok? A primeira delas é a energia interna, tá? Energia interna. O que é energia interna de um corpo, né? A gente viu que as definições de calor e temperatura são, assim, os conceitos são às vezes muito confundidos, mas são coisas diferentes, né? A temperatura é o grau de agitação da molécula, né? O aumento, a variação desse grau, desse nível de variação ali das partículas dentro de um corpo, né? Variação de temperatura. E calor vai ser as trocas, né, feitas entre um corpo e outro, né? Essas trocas de energia, as trocas de energia interna, né, dentro de um do outro, ok? Então aqui nós vamos ter que energia interna vai ser o somatório, vou colocar aqui a definição, tá? O somatório das energias, de todas as energias, né? As energias em uma molécula. Quais são essas energias que tem dentro de uma partícula, né? Vamos ver aqui, ó, uma partícula, ela vai ter energia de ligação nuclear. Que seria essa energia de ligação nuclear? Seria energia de ionização, né? Seria uma energia de mais no âmbito da química, né? Energia de interação desses elétrons. Também nós vamos ter a energia de cinética, né? Vamos ter a cinética de agitação. A agitação. Vamos ter também o potencial de agregação. Quanto mais agregada, mais assim, no estado sólido, né? Menos agitação. Então, potencial de agregação, tá? Vamos ter a energia de rotação. De uma molécula, de uma partícula, mas nós só vamos dar ênfase, energia de ligação também, de ligação, né? Mas nós vamos dar ênfase aqui esse aqui despreza tudo. Por que despreza? Devido a estarmos falando de gases ideais, tá? Não gases reais. Então, em caso de gases ideais, como esse, nós vamos considerar desprezado todos esses tipos de energia, tá? Nós vamos desprezar essas energias, né? E nós vamos considerar apenas a energia de translação, ok? Energia de translação dessa molécula. Nós já vimos, né, que rotação em torno do seu próprio eixo e translação em torno de um eixo, né, ao redor, ali, e o outro eixo. Então, nós vamos considerar apenas a energia de translação. E é justamente a energia, essa energia térmica, né, a energia térmica que nós vamos considerar dentro dessa partícula, quando estivermos tratando de energia aqui, tá? A energia interna é representada por ΔU, tá? E nós vamos tratar dela, energia interna. Só observa para a parte que a gente só vai considerar a energia térmica, por estarmos falando de gases ideais, ok? Então, nós temos aí que a energia interna ela se resume na energia de translação de suas partículas, e seu cálculo é feito pela expressão definida pela lei de Joule. Lei de Joule.
a lei de Joule, né, que é dada por U, né, energia interna é o 3 sobre nRT. A mol, constante proporcional dos gases e temperatura. Então, aqui vai ser dada pela lei de Joule, tá? A energia interna, ok? Nos gases, principalmente nos casos dos gases, colocar aqui gases reais, né? Rarefeitos, monoatômicos, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter algumas considerações sobre energia interna, ok? Energia interna. O outro tipo de grandeza que nós vamos ter, vou colocar aqui energia interna. Outro tipo, eu vou fazer tudo aqui, tá? Será a energia interna. Agora nós vamos falar do trabalho. A energia interna também, outra consideração sobre energia interna, é que se a temperatura for constante, a energia interna ela é igual a zero, tá? Então nós vamos ter para cada um desses, transforma para cada um desses grandezas que foi igual a zero, nós vamos ter um tipo de transformação específica. Então aqui nós vamos ter aqui outra grandeza que é o trabalho, tá? O trabalho é basicamente todo se dá pela força, né, vezes deslocamento, né? Força pelo deslocamento, o trabalho se dá assim por essa forma, ok? Força pelo deslocamento. E esse trabalho, ele pode gerar uma expansão, tá? Ou uma contração, ok? Então, o trabalho, ele pode gerar uma expansão, vou colocar aqui embaixo, né? Gerar uma expansão. Vou colocar o exemplo aqui para a gente ver, né? Um êmbolo. E aqui vão ter partículas. Aqui vai ter um foguinho, né? Que é o calor. Essas partículas, ao momento que esse fogo vai esquentando aqui, vai aumentar a sua energia, né, interna, né? Consequentemente, a agitação interna das partículas vai estar maior. E essa energia, essa quantidade de calor aqui injetado, vai produzir essa energia e essa energia vai produzir um trabalho. O trabalho vai se dar aqui pelo subimento não, pela subida, né, do êmbolo aqui, né, que é dado pela força, a distância aqui, né, mas aqui a gente vai colocar a distância como altura. E aqui a força que essas partículas fazem contra o êmbolo, que é essa força aqui que nós vamos calcular. E a distância é o quanto isso aumentou, tá? Então aqui, só pra gente ver, voltando, nós vamos ter aqui um trabalho que pode gerar expansão ou contração. No caso da expansão, como eu havia dito, esse é o exemplo, né? Que está o êmbolo, e o êmbolo subiu uma altura e está aqui agora. Esse êmbolo estando aqui, né? Com essas partículas que fizeram esse trabalho, aqui elas estão mais juntas, né? O êmbolo, a força, houve aqui uma distância, uma altura, né? E foi aplicada uma força ali contra o êmbolo, né? Foi aplicada uma força. Quando essa força
essa força, não, esse trabalho, né, do gás, ele for maior que zero, como é esse caso aqui, nós vamos ter, né, uma expansão, ou seja, o gás fornece energia, ou seja, ele realiza trabalho, ok? Realiza trabalho aqui. E aqui nós temos um processo de contração, processo de contração, ou seja, vai diminuir essa distância aqui. Em vez de subir, ele vai descer essa alturinha do êmbolo aqui. Vou colocar aqui como se tivesse um êmbolo. Como se tivesse um negocinho do êmbolo, só para representar, tá? Então, nós vamos ter também um trabalho que vai resultar na, né, contração, é compressão. E quando é que resulta uma compressão? Quando o trabalho do gás ele for menor que zero, tá? Então, ele vai receber energia, e ele recebe trabalho, tá? Recebe trabalho. Então, essa distância que ele vai receber uma força aqui, vai ter uma força sobre o êmbolo que vai descer e ele vai receber trabalho, ok? Esse aqui é outro tipo de grandeza, só são três. E por último, nós vamos ter a terceira grandeza, né? Vou fazer aqui do ladinho. A terceira grandeza, que é a quantidade de calor, que nós já vimos, né? Quantidade de calor. Quantidade de calor representado por Q, Qzão, né? Q maiúsculo. E aqui é representado por um T bem salientezinho, assim, tá? Então, aqui nós vamos ter a quantidade de calor, ok? E a quantidade de calor, ela vai ser dada, deixa eu separar aqui, o calor recebido, até porque a gente vê também em química, né, entalpia, no caso termoquímica. Na termoquímica a gente vai ter uma reação endotérmica que recebe, né, energia. Aqui nós vamos ter o calor recebido, né? A energia ela passa a ser positiva, tá? E nós vamos ter um calor cedido, recebido e cedido, que ele é negativo. E, tipo, uma reação química seria uma reação exotérmica, né? Então, nós vamos ter, quanto à quantidade de calor, essas questões aqui, né? Quantidade de calor recebido, como aqui nós colocamos um foguinho, tá? Esse aqui seria a fonte de calor que vai produzir energia térmica, né? Que vai produzir energia mecânica, tá? Essa quantidade de calor. Além de apresentar essas três grandezas, falar o que é termodinâmica, né? Falar dessas três grandezas, eu queria também abordar outro conteúdo, que seria as duas primeiras leis, né, da termodinâmica. A primeira é chamada a lei zero da termodinâmica, né? Lei zero da termodinâmica. O que diz a lei zero, né, da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica, ela trabalha com o conceito de equilíbrio térmico. Lembra que a gente viu lá de calorimetria, quando os corpos eles entram em equilíbrio, podem ser sim por um processo de contato, né, condução, ou por convecção,
ou por convecção, né, as trocas de calor, mas aqui está falando estritamente ao equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica, ela vai adentrar essa troca, né, de calor entre dois corpos, né, até os dois ficarem com o mesmo nível de energia aqui. Ou seria talvez a mesma temperatura, né? Troca de calor até o equilíbrio, né? Os corpos eles tendem a alcançarem esse equilíbrio térmico, certo? Essa troca de calor é feita do mais quente, do mais quente não, do mais que tem mais calor, do que tem mais calor para o que tem menos calor. Tá? Então aqui, só para elucidar, seria assim: do que tem mais calor para o que tem menos calor. Esse processo, ele é espontâneo. Mas nós temos também um processo que não é espontâneo, que é a troca aí do que tem menos calor para o que tem mais calor. Tá? Esse aqui é o caso das máquinas frigoríficas ou máquinas de refrigeração, tá? Então, um corpo que tem menos vai mandar para o que tem mais e é uma forma não espontânea. Não é espontânea, tem que ser induzida. É igual intervalos, tem que ser induzida, essa aqui, ok? Então, nós vamos ter que colocar máquinas de refrigeração. Certinho, essa é a nossa lei zero da termodinâmica. A outra lei, que é mais conhecida, né? As duas são conhecidas, mas a primeira lei, vou colocar aqui, eu ia colocar lei 1, primeira lei da termodinâmica, vai ser basicamente a união de todas essas grandezas, né, para fechar aqui, que nós falamos antes, que foi a energia interna, a quantidade de calor e o trabalho. Então, a reunião dessas grandezas vai se dar a primeira lei da termodinâmica, né, que é a primeira lei da termodinâmica. Qual vai ser essa lei, né? O postulado dessa lei vai ser que a diferença, né, da quantidade de calor injetado no sistema menos o trabalho que ela fazer vai ser igual à energia interna, ok? O calor menos o trabalho vai ser igual à energia interna. Então, colocar aqui, ó, a diferença de calor, né? Eu coloquei o K ali, calor injetado ali, adicionado no sistema ou retirado, será adicionado menos. Não, aqui já tá falando a diferença entre o calor e adicionado e o trabalho, né, que ele realizado, vou colocar aqui, realizado pelas partículas
será igual à energia interna. A gente pode resumir isso aqui como ΔU será igual à quantidade de calor menos trabalho, tá? Menos trabalho. Aqui nós resumimos essa primeira lei da termodinâmica, ok? Então, aqui nós vamos ter a nossa primeirinha lei da termodinâmica, que nós vamos utilizar muito. E essa lei, ela vai modificar muito de acordo com a variação, né, de tipos de transformações. Por exemplo, se for uma reação, uma transformação do tipo isobárica ou isocórica ou